Olá, estamos aqui mais uma vez, nosso podcast Silvia Boni. Nos segue aí. Hoje temos aqui, olha, você não pode perder. Passa para as pessoas e nos segue aí. Nós temos hoje aqui uma evangelista, uma jovem. Jovens, eu até pensei que ela tinha 22 anos. Uma evangelista da internet, das redes sociais. Gente, nós estamos no tempo das redes sociais. Agora, vai depender de você, como que você vai usar esse instrumento, porque para mim é um instrumento que Deus colocou neste tempo. Muitas pessoas veem isso como algo forte, errado. Eu nunca vi isso. Eu sempre vejo a rede social, a televisão, algo assim, sabe, que você pode usar para o reino de Deus. Se você entender isso, você aí que é jovem, hoje você vai ouvir uma jovem que Deus está usando tremendamente no mundo, não só aqui na Europa. Eu tenho visto, seguido ela nos Estados Unidos, muitas pessoas estão ouvindo ela em toda parte do mundo, com mais de 70 mil seguidores, gente, não é brincadeira, não. Aqui está a Rafaela Fernandes. Ai, E Silvia, aí, Rafa, obrigada. Tô que muito alegria feliz. poder ter você aqui. A alegria é minha. Obrigada mesmo pelo convite. É uma honra, uma alegria para mim estar aqui no teu podcast. E compartilhar da palavra de Deus, né? Que é o que a gente mais gosta de fazer. Amém, é verdade. E como que é isso? Mais de 70 mil seguidores ouvindo a palavra de Deus enquanto você trabalha, enquanto você está levando sua vida ali. Quero que você conte para nós tudo, como começou, como Deus te deu essa direção. Bom, primeiro você está em Londres, né? Saber sua identidade física. Está em Londres, uma brasileira em Londres há mais de 15 anos, né? Sim, estamos em Londres. E aí, como é que foi quando você iniciou tudo? Então, tudo começou mesmo em Londres, quando a gente chegou, né? Porque eu fui ter o meu primeiro computador depois de 20 e poucos anos, quando cheguei na Inglaterra. E depois de um tempo trabalhando lá, o YouTube não era tão famoso assim, tão conhecido, não estava tão em alta quanto está hoje. Mas eu comecei um canal no YouTube com a intenção de compartilhar sobre a vida do imigrante na Europa. Ah, que legal. Essa foi a minha primeira intenção do canal. Mas Deus tem os seus caminhos, né? Deus sabe como nos pegar. Justamente. E eu comecei a compartilhar a vida, o trabalho, onde comprar comida brasileira, onde conseguir empregos, onde conseguir quartos para alugar. E comecei assim. Depois eu fui me apaixonando, porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. E aí isso foi, esse amor pela me comunicar com as pessoas foi crescendo. E aí eu comecei a fazer, partir para vários nichos, assim. Comecei a fazer vídeos de faxina. Nos Estados Unidos isso é muito, muito comum, muito popular, sabe? As mulheres filmam conversando, faxinando a casa. Sim. E eu comecei assim, depois parti para cabelo, eu tinha o cabelo longo. Comecei a fazer vídeo de tratamento, só que o que acontece, Silvia? Em todos os meus vídeos, seja lá qual fosse o assunto, eu acabava pregando. Você dava uma mensaginha de Jesus. Você é evangelista nata, não tem jeito. Eu não conseguia terminar algum vídeo. Às vezes eu parava a faxina e começava a pregar. Uau. E o meu canal foi crescendo por causa disso, né? As pessoas se identificavam comigo, não sei, né? Sei lá, com a simplicidade, né, da vida da mulher, do dia a dia, dona de casa, depois mãe, trabalha fora. E eu comecei a compartilhar a palavra, as pessoas começaram a vir para o meu canal por causa da palavra. Você está vendo como que é bom? A palavra fala, né, para a gente lançar o nosso pão sobre as águas, porque um dia a gente ia colher. Olha ali, você falando das coisas natural, secular,
Mas quando você jogava uma semente, você começou a colher, né? Porque as pessoas Verdade. te fazem pergunta e as pessoas querem ouvir. Meu Sim, Deus. o meu propósito era esse, mas o de Deus era outro. E Deus vai nos dando, né? Vai nos dando as ferramentas e mostrando o real propósito dele na nossa vida. Então, eu comecei a entender que esse era o principal propósito de Deus para mim. Uau. Não era ficar fazendo vídeos de faxina, o que eu até hoje amo, mas não faço mais. Mas era compartilhar a palavra de Deus. Então, chegou no momento que eu decidi só compartilhar a palavra no canal e foi onde o canal estourou. E aí, o meu canal cresceu bastante por causa da palavra. Eu compartilhava vídeos para mulheres, casamentos, tudo que eu passei no início do meu casamento, como uma moça jovem, casada, os desafios, né, do casamento. Comecei a compartilhar e as pessoas começaram a se identificar com a história. Deus começou a falar muito com elas. Comecei a receber muitos testemunhos. E, assim, coisa simples, né? Porque o evangelho é simples. Amém. Então, o evangelho é Jesus. Eu comecei a compartilhar o que Jesus pode fazer, o que ele fez na minha vida. E esse pessoal, esse povo do YouTube migrou para o Instagram. Foi onde cresceu, entende? Você começou no YouTube. Isso, comecei, o meu foco inicial não foi no Instagram, foi no YouTube. Mas as pessoas se identificavam comigo e começaram a me procurar, né? Onde está a Rafaela nas redes sociais? Aí foram pro Instagram, que começou, na época, a crescer muito. E foi onde meu Instagram cresceu bastante também, mas por causa do YouTube. Então, esse pessoal legal. que está no meu Instagram hoje vieram do YouTube. Olha que legal. E, Rafaela, como é importante isso que você falou, porque eu chamo isso de isca de Deus, né? Nós somos dele. Então, e você disse algo aí que a primeira coisa é falar dele. E a gente carrega isso. Primeiro o reino de Deus. E as outras coisas vêm. Sim. Então, você começou falando disso, mas o seu íntimo, o seu coração é isso. Eu preciso falar do reino. O meu coração queimava por isso. Uau, As pessoas, eu recebo mensagens até hoje. Como começar a falar de Jesus nas redes sociais? Olha, E aí, o que a palavra de Deus diz? Que a boca fala do que o coração tá do que o coração tá cheio. Então, se você realmente ama falar de Jesus, se você realmente sente essa sede no seu coração, vai fluir. Vai ser natural, sabe? Não é algo que eu me programei. Eu simplesmente comecei a compartilhar. Não tem técnica. É verdade. Não. É que o meu coração queima pela palavra de Deus, então foi automático. Eu não consigo ficar sem falar. Até tento. Até tento às vezes, não vou gravar hoje, não vou falar nada. Mas de repente, sabe, vem uma vontade assim. Deus fala comigo algo e eu compartilho. E assim, é simples, você, se você tá cheia daquilo, você vai transbordar aquilo. Não tem Porque técnica. não tem jeito, né, Rafa? Porque se você está falando, seja o assunto que for, aquele momento ali, eu vejo assim, as pessoas, elas são vazias porque elas falam de um certo assunto, seja lá qual for, roupa, sapato, família, mas ela não coloca Jesus em nada. Entendeu? E eu acredito que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas são cheias do Espírito Santo, não tem jeito. Não tem jeito. Eu vejo também na minha profissão aqui, eu falo, não, eu vou tratar o fulano só como cliente. Deixa ele, não precisa nem saber que eu sou pastora, que eu sou... Não, eu vou tratar ele como cliente. Mas, de repente, o Espírito Santo te pega de uma forma, você já está... ouvindo aquela pessoa, a situação dela, a família dela, já tem uma palavra pronta através do Espírito Santo para consolar o coração dela, né? Então, se a gente entender isso, que dá para juntar os dois, a vida secular e com o espiritual, porque as pessoas pensam que você vai na internet para falar de Jesus, precisa de um. De que forma? Fala da sua vida natural. Sim. E ali
você vai falando, não é aquela coisa, sabe? Olha, Jesus veio e não sei o quê. Porque o povo também está meio cansado da teologia, né? Que a gente vai falando, é assim, a pessoa quer ouvir a sua vida, né? Eu sempre tenho falado isso, que o Atos dos Apóstolos, ele não termina, porque tem que continuar comigo, com você. É isso. Nós somos os atos. Então, as pessoas querem saber o que está acontecendo com a Rafaela. O que a Rafaela está vivendo? O que Paulo viveu? Né? O que Pedro, o que João? Aí você começa a falar. E aquilo ali é os seus atos. Os seus atos, os atos de Rafaela, que vai tocar a geração. E Uau. é lindo saber que você está tocando. No seu tempo, mais de 70 mil pessoas. É incrível. Meu Deus, isso é lindo. É algo que só Deus faz, Silvia. Só Deus faz. Porque a gente olha, às vezes, até pro testemunho, né? Parece tão simples, só que é o Espírito Santo. Ele traduz Amém. no coração da pessoa da maneira que aquela pessoa precisa ouvir. Eu estou ouvindo de uma forma, mas o Espírito Santo leva até o coração da pessoa como ela está necessitando ouvir. E isso é incrível, Silvia. Essa mensagem que a gente carrega é muito poderosa, né? Que é o Evangelho. Verdade, o Evangelho é o poder de Deus. Olha que mensagem. É o poder. Olha que incrível. Quer dizer, não é uma coisa qualquer, é o poder. Eu vivo falando, não é uma mensagem qualquer, né? Quando a gente vai nos cultos, faz eventos, ou tá compartilhando qualquer coisa. Não é uma mensagem qualquer, não é outra mensagem, não é uma mensagem motivacional, é o poder de Deus. É o poder de para Deus. a salvação de todo aquele que crê. Então, essa palavra salvação, ela no grego significa... Agora esqueci a tradução, mas ela significa transformação, renovo, restauração, cura. Então, não quer dizer só salvação para a vida eterna, né? Abrange tudo. Então, quando a pessoa crê nessa mensagem, o que ela está recebendo é um pacote, é um presente de Deus, assim, que são vários presentes de Deus. Além da salvação, da vida eterna, está recebendo cura, transformação, libertação, consolo. Olha só que mensagem a gente carrega, né? Como lá na porta do templo, acho que foi Pedro, né? Para aquele aleijado. Ele disse, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. A mensagem que eu carrego eu te dou. Sim. Você pensou que precisava de prata, de ouro, mas na verdade o que tu precisa é da mensagem que eu carrego. Uau, então, olha que poderosa é essa mensagem. Não tem como a gente ficar só para nós, né? Não. E vocês também aí que querem iniciar, pensa num propósito. Primeiro, Rafa, eu acredito que você tem que ser cheia dele. Você tem que estar assim, sabe? Realmente viver uma vida de muita intimidade com ele. Porque não é só você assim, vou querer ficar conhecida, ou vou querer ficar famosa. Não existe isso. Quando você é cheio do Espírito, você já é famoso. Você já é porque Jesus era assim. Uma vez que... Então, essa vaidade não existe. Mas quando você começa a falar, como você disse, a tradução. Gente, eu tenho visto isso. O Espírito Santo é um tradutor. E você não se preocupa, porque ele vai fazer com que a mensagem chegue assim, 1000 vezes melhor do que a gente lançou. Porque realmente quem vive ele é uma vida no Espírito sabe disso. Então, às vezes, até bobeira que a gente fala, assim, bobeira que eu falo assim, não estou falando uma coisa muito certa, tal. O Espírito Santo pega aquilo. Um exemplo, um dia uma pessoa me ligou e queria ouvir, queria fechar uma empresa, passar essa empresa para frente. E ela me ligou, eu como mãe, né? Falou, mames, tudo bem? Eu falei, já deu. Mas era porque tinha aquela menininha que falava, já deu. Menina, ela pegou aquilo como profético, eu não sabia, ela ia falar. O que você acha de eu passar
a empresa porque está sendo vendida por muito bem. Eu falei, já deu, então pega isso daí, já deu, porque se você não pegar, você vai perder, porque a gente carrega o Espírito Santo. É isso. E a gente sabe que ele... Então, ela pegou aquilo como palavra, sabe? Profética. Ela não sabe nada. Como que ela está falando? Porque Deus tinha falado para ela, o tempo já deu, né? E você é melhor que você passe que o seu tempo que já deu. Ele tem outra porta para você. E ela estava assim, ai, me liga. Já deu. Primeira coisa que você fala. Acha? Primeira coisa. Deus olha, puro. ser boca de Deus da terra, né? Como Meu Elias. Se a gente Deus. entender, né? Elias, a palavra fala que a maioria das coisas que ele falava, segundo a minha palavra. E Deus assinava embaixo. Isso. Entendeu? Nós precisamos viver esse tempo. Eu creio, Rafaela, que você é uma desse tempo. Amém. Então, Deus vai continuar te usando. Seja a palavra que for, é importante isso. Deixar que o Espírito Santo traduz. E aí? Quero ouvir você. Não quero falar, mas eu já estou sentindo tanta presença dele aqui. Glória a Deus. Você maravilhoso. falou sobre fama e... fama e status, né, que a internet hoje oferece bastante. E eu acredito que tem acontecido muito isso. As pessoas, na verdade, elas não querem pregar a palavra, elas querem ser famosas. Elas sim. querem o púlpito, elas querem ter seguidores, milhões de seguidores. Até porque elas acham que o auge da promessa de Deus se cumprir é estar num púlpito, é ser famosa, sabe? Elas entendem que Deus está aprovando o ministério delas porque elas estão com muitos seguidores. Oh, meu Deus. Elas estão sendo... como que eu vou explicar? Elas querem ser famosas e ter muitos seguidores, sabe? Elas pensam que o principal é isso, que Deus está confirmando isso, enviando os seguidores. Então, assim, não querem estar pregando para uma, duas pessoas, né? Não querem estar falando para pouca gente, querem estar falando para muitas pessoas. Isso tem a ver também com identidade, né, Silvia? Eu, quando comecei no meu canal, quando começou a crescer bastante, eu comecei a me perder um pouco. No sentido de que eu preparava as mensagens, preparava o conteúdo para o canal, a ministração, pensando no canal. Eu me alimentava para o canal, não para mim mesma, entende? E aí, o que acontece? Quando eu não consegui mais dar conta, porque eu trabalhava fora, era mãe de um menino, na época, pequeno, eu comecei a entender que eu estava achando que o meu valor estava naquilo ali, na minha produtividade, que o meu valor estava no que eu fazia, que o meu valor estava nos likes, nos seguidores que eu ganhava. Então, o que acontece quando a gente, sem perceber, vive assim? Achando que o nosso valor está nas coisas, nos seguidores, na minha produtividade, no que eu faço. É uma montanha-russa. Porque quando eu produzia, eu me sentia amada por Deus, eu me sentia assim, não, Deus está confirmando tudo, Ele está comigo, olha, Deus me deu essa palavra. Na semana que eu não conseguia produzir, que eu não conseguia fazer muitas coisas, eu me sentia um lixo. Entende? Eu me sentia improdutiva, eu começava a me comparar, começava a ter inveja, porque eu olhava para as pessoas, nossa, como que ela consegue? Tem 3 filhos, trabalha fora e ainda grava 5, 6 vídeos pro YouTube por semana. E eu não consigo. Porque eu estava cansada e sobrecarregada, né? Mas por quê? Porque eu comecei a me perder. Sim. Comecei a achar que o meu valor estava nisso. Nos likes, nos seguidores, nos views. Quando, na verdade, o nosso valor está em Deus, né? Amém. Né? Sim. Deus não precisa que eu tenha milhões de seguidores para me amar. Ele me ama incondicionalmente. Sim. Deus não vai me amar mais se eu produzir mais.
E Deus não vai me amar menos se eu produzir menos. Sim. Ele me ama para sempre. Então, é muito... A gente precisa estar muito atento, quem trabalha com internet, a isso. Porque se a pessoa não tem a sua identidade firmada em Deus, em quem Ele diz que nós somos, a gente começa a procurar o nosso valor, colocar o nosso valor em outras coisas. Então, tem que estar com o coração muito em Jesus, saber muito a sua identidade nele, quem você é nele, para não começar a vacilar na internet. Não se perder, né? Para não se perder, que é o que acontece com muitas pessoas hoje, né? Não consegue, vive nesses altos e baixos, sabe? Eu tô bem, sou amada. Não tô bem, não sou amada. Eu sou um lixo, vou me matar. Meu Deus. Vou me jogar da ponte. Traz isso para sua casa, para sua família, Justamente, né? traz isso. Aí começa a sofrer com comparação, com ansiedade, com depressão também, né? Com inveja, porque não tem a sua identidade definida em Deus, né? No amor de Deus que não muda, que é eterno. E que ponto você entendeu isso, que estava começando a acontecer com você? Quando eu comecei a ficar frustrada, né? Comecei a ficar frustrada porque eu não conseguia mais produzir direito. E comecei a orar, óbvio. A gente encontra as respostas na presença do Senhor, né? Amém. E eu comecei a pedir para Deus tirar aquilo do meu coração e me revelar de novo. Na verdade, isso é uma busca diária, sabe? A gente tem que voltar para nossa identidade em Deus todos os dias. Porque a gente não vai parar de ser tentado a sair da nossa identidade e querer viver outra identidade, né? Colocar a nossa identidade em outras coisas. Então, eu comecei a orar e voltar para minha identidade. De novo, eu leio bastante Efésios, capítulo 1, que fala toda a nossa identidade. A gente tem que ser intencional. Comecei a orar e meditar naquilo que Cristo fez por mim. Tipo assim, tá pago. Eu não preciso ganhar a salvação, né? Não preciso lutar pela minha salvação. A partir do momento que eu criei, entreguei minha vida, o Senhor me deu a salvação. O Senhor me justificou na cruz. O Senhor me perdoou. Eu sou perdoada, eu sou amada. Eu não preciso lutar por amor, pelo reconhecimento das pessoas, pela aceitação das pessoas, que é o que a internet faz, né? Tu fazer as coisas por aceitação. Mas quando eu sei que eu sou aceita em Deus, eu não busco aceitação em outro lugar. Quando eu sei que eu sou perdoada, meu Deus, eu não busco perdão. E mais, eu consigo perdoar também. Eu sou capacitada a perdoar quando eu entendo o perdão de Deus. Então, tudo flui de Cristo, sabe? De entender a obra da cruz. Se eu não sei quem eu sou nele, eu vou pender para esse lado da internet, de procurar o meu valor em coisas, em likes, em stories. E aí eu fico nessa montanha-russa. Porque, como você falou de identidade, quando a pessoa chega nesse ponto, eu acredito que ela perde a identidade dela espiritual. Isso. Ela vai totalmente para a alma, para a carne. Isso. E ela fica ali. E isso daí que traz, né? A pessoa perdeu, eu vou me matar, eu vou não sei o quê e tal. Então, o que ela não pode é perder a identidade espiritual, porque somos espírito primeiro, né? Isso. Alma e corpo. Então, se o nosso espírito não estiver ligado no Espírito de Deus, isso foi bom que você falou. Você fez algo intencional. Hoje, essa palavra, eu creio que é muito importante nesse tempo hoje. Intencional, porque as pessoas pensam assim, vou buscar Deus, será que Ele vai me livrar? Não, tenha a intenção de ser livre. Tenha intenção. Eu vou buscar porque eu estou me sentindo realmente fraca. Eu estou me sentindo que eu estou perdendo a minha parte espiritual. O meu espírito está fraco, então eu preciso parar para orar. Justamente. Eu preciso entrar no quarto e ficar com Ele. Intencional. Quando você faz algo intencional, Deus ama isso. Hoje está faltando isso, né? Que as pessoas acham assim, não, Deus vai fazer. A pessoa acha que vai acordar curada. A pessoa acha que vai... Porque eu já passei por isso, Silvia. Eu já sofri
nos meus primeiros anos na Inglaterra, eu sofri com pânico, um certo nível de pânico e medo e ansiedade. Então, eu era aquela pessoa que chorava durante o dia, assim, do nada, pensando que todo mundo ia morrer, que meu marido ia morrer, sabe? De traumas que eu tive com o acidente do Alan, do meu pai Nossa, nós também. vamos contar isso no outro Vamos. podcast e vamos falar sobre o testemunho do seu marido. Que Isso Deus mesmo, fez. vamos. Maravilha. Então, eu orava na época, eu orava, Deus me liberta, eu jejuava, eu até lia a palavra, Senhor me liberta, me liberta. Só que o que acontece eu não era intencional, como tu falou. Eu achava que eu ia acordar curada. Só que o que a Bíblia diz? Que nós somos cooperadores de Deus. Eu preciso cooperar no processo. Eu não posso, não é só Deus que vai me transformar, eu preciso querer isso. Então, o que eu fazia, né? Um dia eu orando, eu disse, Senhor, por que eu nunca mudo? Por que eu continuo com esses pensamentos de morte? Por que eu tô nessa tristeza sempre? O que tá acontecendo? Deus falou comigo, por que tu não aplica a palavra? Uau. Quer dizer, eu só orava, jejuava, mas não aplica. E aplicar é ser intencional. Meu Deus. Literalmente. Sim. A ansiedade, a depressão, é na mente. É um pensamento que vem, que é alimentado, né? Principalmente a ansiedade e preocupação. A gente alimenta aquele pensamento do inferno, né? Que a preocupação causa. E ali a gente vai ficando ansioso. Mas tudo começa aqui. Daqui passa para o coração. Se transforma em emoções, em um pensamento, né? Transforma em emoções, em sentimentos. E daqui sai pela boca. E aí, quando tu declara, aí tu já decretou. O inferno pega essa palavra e te destrói. Isso. E aí, o que Paulo diz? Pensem em tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável. No final, ele diz, nisso pensai. Então, a gente precisa ser intencional naquilo que pensa, naquilo que faz. Sim, e nós podemos falar, eu não posso pensar nisso, mudar esse pensamento. Sim, rejeitar, tirar o foco daquele pensamento mentiroso do inimigo e focar na palavra. Sim, né? Porque a palavra é a confirmação que já foi pronto, já fez, Isso. né? E quando você fala, meu Deus, Jesus já fez algo por mim. Isso. Meu Deus, que delícia que tá esse papo aqui. Mas nós vamos ter que parar, mas nós vamos continuar. Tem mais um aí, podcast com a Rafa. Os próximos rounds. Só queria falar uma coisa aí, que também a pessoa deve procurar uma ajuda. Porque às vezes nós estamos falando, você faz algo intencional, vai orar, vai ler a palavra, confessar a palavra. Mas às vezes a pessoa não tem força. Então hoje temos todos os tipos de ajuda. Sim. Entendeu? Então, procurar ajuda intencionalmente. Me ajuda nesta área. Eu preciso sair disso. Hoje é necessidade, é procurar para não entrar nessa coisa que o inimigo quer. Que você entre em depressão, que você tenha síndrome do pânico, que você tenha isso, que você tenha aquilo, né? Sim, tem níveis, né, que é necessário procurar um especialista. Sim. E procurar ajuda mesmo de pessoas que querem te ver bem, que podem te aconselhar com sabedoria. Pessoas de Deus que podem estar orando junto com você, né? Na época eu procurei o meu cunhado, que é pastor, e na época ele estava no Brasil, então ele era tudo por e-mail. Isso fazia muitos anos. E ele começou a me instruir pela palavra. Não, lê esse versículo, declara esse versículo. Olha que o que Jesus, o que Deus pensa ao teu respeito. Muito sábio, né? ele. Então ele foi me instruindo e eu fui meditando, seguindo as instruções dele. Eu pedi ajuda literalmente e eu fui clara para minha família, para o meu esposo principalmente, que foi o que mais sofreu nesse processo, porque eu acabava descontando nele, acabava colocando uma opressão sobre ele, né? Porque eu ficava ligando desesperada, chorando, onde tu tá? Ai, meu Deus, tu vai morrer, sabe? Ele ficava pirado, assim, meu Deus, olha, Rafaela, não vou, tá tudo bem. Então, eu fui clara, olha, eu tô num processo, as pessoas têm que saber que a gente tá num processo. Sim. E eu fui clara pra ele, falei, olha, eu tô nesse processo, eu já estou buscando ajuda em Deus e também conversando com o Jeff, né, nosso cunhado, e eu deixei ele a par de tudo que estava acontecendo. E aí ele entendeu. Ah, bom,
há uma esperança, então, né? Porque tem pessoas que estão no processo e não avisam. Não avisa. E é importante, porque tem pessoas ao redor sofrendo. Sofrendo, Por causa dos seus problemas, né? Então, eu procurei ajuda e avisei. Gente, eu tô nesse processo, fui intencional, não quero saber de notícias ruins, porque eram gatilhos para mim. Sim. Então, eu cortei todos os sites, não acessava mais sites com notícias de morte, notícias de tragédia, sabe? Jornais assim que não acessava. Eu excluí pessoas do Instagram, do YouTube. Parei, eu fui intencional, Silvia, em impedir, sabe? Que a minha mente fosse atingida por qualquer outra coisa que não fosse a palavra de Deus naquele momento, até eu me fortalecer, até eu amadurecer, sabe? Meu Deus, eu acho que nós vamos continuar nesse papo aqui. Vamos. Nós vamos fechar aqui agora, viu, gente? Mas nós vamos continuar aí. Nos segue aí, os próximos episódios aí vai ser bênção. Você vai ser curado, você vai ser restaurado, porque há uma palavra de Deus aqui para a sua vida. Amém. Um beijo, até a próxima aí, ó, nosso podcast. Amém.